Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com os senhores sou eu, Luiz Henrique. Deixa eu só ajeitar aqui a minha cadeira, pessoal, para a gente iniciarmos nossos trabalhos, né? Pessoal, esse fio não ficou bom aqui, mas vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês que nessa semana nós vamos estar terminando então o nosso assunto sobre inequação, mais a questão de quociente. Depois nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo inequação do segundo grau, primeiro grau. Vamos pegar uns exercícios mais difíceis assim, né? Onde vai envolver produto e a divisão também, tá? A gente vai fazer alguns exercícios onde a gente tem a inequação do primeiro grau e misturando com a segunda, com a do segundo grau, tá? E por último, nós vamos fazer uma revisão, né? E aí assim a gente vai tocar o barco. Eu até penso em fazer a revisão antes e depois a lista de exercícios, porque eu tenho em mente que a revisão para a gente ela vai ser um pouco mais proveitosa do que os exercícios, tudo bem? Só que antes de iniciarmos nossos exercícios, gostaria de só comentar algumas coisas com os senhores acerca do assalto, né, que eu sofri. Eu fui muito agredido, tá? Tomei muita coronhada e eu tomei uma no olho. E assim, só tô comentando, né? Por que não? Né? Se eu estivesse com a minha classe igual tenho presencialmente, eu comentaria esse caso com eles, porque eu gosto dessa proximidade, sabe? Dessa amizade entre aluno e professor. Então, a gente está distante, né? Você está em um lado ou em outro na telinha, mas eu considero vocês meus alunos igual considero os alunos dos colégios presenciais em quem eu atuo no momento. Então, deixa eu só rapidamente, eu tomei algumas coronhadas e tal. A questão é que o meu olho não ficou bom, pessoal. Meu olho direito, o médico falou que eu quase perdi a vista, né? Ainda eu corro esse risco. Eu fui essa semana no médico e a gente fizemos alguns exames. Eu perdi parcial a vista no olho direito, né? É meio que com óculos, eu uso óculos, tá? Logo, logo vocês vão me ver. Com óculos, eu não consigo enxergar, sabe? Fica embaçado. O óculos não está corrigindo. E aí eu recebi uma notícia muito triste, cara. Eu vou ter que usar uma lente especial que não se vende em ótica nenhuma, né? Só os doutores mesmo. E essa lente, ela é muito cara. Nossa, na hora que o cara falou o preço, eu falei assim, oh, meu Deus. Enxergar é muito caro, hein? Então, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Cuidem dos olhos, é muito caro. Quase que eu cheguei ao ponto de falar. Na verdade, quase que eu cheguei ao ponto de fazer algo que eu espero não fazer, não precisar, né? Que é quase que eu montei uma vaquinha, né? Que negócio que o pessoal faz para montar e tal, porque a lente é muito cara. Mas eu consegui aí parcelar esse negócio. Como pagar, nós vamos descobrir, né? E vamos embora viver, pessoal. Vou sofrendo com a adaptação desse negócio aí. Logo, logo a minha lente chega. E aí, quando a lente chegar, eu vou ver se a gente pode gravar uma aula aí mostrando meu rosto, que alguns devem ter curiosidade. Outro negócio que eu gostaria, eu vou até propor aos coordenadores do cursinho Nobu, que eu gostaria de ter um bate-papo matemática com vocês, né? Eu, no colégio em que atuo, eu fiz esse bate-papo com o pessoal e eu até ministrei uma palestra, né? A palestra foi como se comportar perante as questões de matemática do Enem. Não sei se eles me liberariam para montar uma palestra desse naipe, mas eu gostaria de ter um bate-papo, mas eu e vocês. Eu não queria todos os professores, eu queria eu e vocês, desde que eles permitam. Claro, é um café com o Luiz, né? Um café e prosa com o Luiz. Cada um põe um copo lá com café e nós tomamos cada um na sua casa. Brincadeira. Mas é pra gente se conhecer, sabe? Conversar, o que te inspira, o que você precisa, qual que é a sua dificuldade.
porque a gente está um pouco distante um do outro, né, pessoal? Mas a gente tem que se abraçar e se unir, porque junto a gente, além de passar por este momento difícil que nós estamos tendo, que é a pandemia, a gente acaba se ajudando, né? Tudo bem? Vou fazer essa proposta, vou falar com a Gi, eu vou esperar a resposta dela. Se for possível, eu vou pedir ela até para gravar, perdão, pessoal, para montar um grupo no WhatsApp e a gente vai fazer uma lista de presença, quem vai estar nesse bate-papo, né? Porque se for muita pouca pessoa também, a gente já perde o objetivo, que é fazer uma interação. Agora, se a gente tem um número legal de pessoas aí, eu acho bem bacana a gente ter esse bate-papo aí, e aí vai ser quando o Luiz finalmente vai mostrar o rosto dele para vocês, perfeito? Embora isso aí vai ser surpresa não, pessoal. Ai, Deus. Enfim, terminamos as conversas, vamos ao que interessa, que é a inequação do segundo grau, quociente, tá? Agora nós vamos trabalhar algo bem bacana do quociente. Olha só, quando a gente fala de inequação do segundo grau, a gente traz a mesma ideia da inequação do primeiro grau. Quando a gente fala da inequação do quociente, do produto, eu não sei se vocês já observaram, mas a ideia é a mesma. É o mesmo jeito que você resolver aquele exercício, você vai resolver esse. E às vezes o exercício do Luiz ele não fica aqueles números muito bonitinhos, porque eu invento aqui na hora o exercício, né? Isso é até um erro meu, mas eu vou pensar nos exercícios aqui agora que nós vamos ter uns números mais bonitinhos, perfeito? Vamos ao que interessa então, meu povo. Vamos imaginar que nós temos uma inequação desta forma, olha, x ao quadrado sobre menos x ao quadrado mais 2, e eu quero quando isso é maior do que zero, tá? Esse é o exercício que caiu para você. Como nós vamos resolver isso? Primeiro passo é identificar que isso é uma inequação de segundo grau, porque eu tenho um x ao quadrado aqui e eu tenho um x ao quadrado aqui também. Então, como eu tenho dois índices de segundo grau aqui, significa que nós temos, então, duas inequações do segundo grau aqui, que nós vamos ter que estudar. Quem já viu nas nossas aulas anteriores, todos vocês, claro, o primeiro passo é você chamar uma de g de x, tá? E a outra você vai chamar de f de x, bem tranquilo, pessoal, sem pressa, sem medo, tá bom? Aí o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai estudar é o seguinte, você tem que a sua f de x é o quê? Quando x ao quadrado é maior que zero. Você só vai estudar essa parcela aqui primeiro. Perfeito. O primeiro passo que nós vamos fazer é calcular a equação de segundo grau. Vamos lá observar quem é A, quem é B e quem é C. Luiz, eu já sei quem é a raiz, eu também já sei quem é essa raiz, mas nós vamos fazer passo a passo. Eu sei que essa raiz é zero, mas nós vamos fazer passo a passo, tá? Observa que aqui eu tenho um x ao quadrado, né? Na verdade, observa que eu tenho um x ao quadrado. Então, significa que eu tenho o número 1 na frente do x ao quadrado, então o meu A é 1, tudo bem? A título de curiosidade, quem não lembra a equação de segundo grau, é isso aqui, ó, A é igual a isso aqui, né? O B acompanha o x e o C é o termo dependente, então o A é quem acompanha o x ao quadrado. Como não tem nada aqui, é o número 1. Observa que a gente não tem o B, então significa que ele é zero, porque eu não tenho x aqui. E observa também que eu não tenho C, então ele também é zero. Então agora a gente vai jogar na nossa fórmula de Bhaskara. O que ela fala para a gente? Ela traz para a gente que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ótimo! Então agora nós vamos pegar os termos que nós temos nessa tabelinha e vamos substituir nessa conta nossa. Quem é o b? O b é o zero ao quadrado. Tudo bem? Ótimo. Agora observa, você vai ter menos 4 vezes quem é o A, o 1, e quem é o C, é o 0. Na hora que você coloca o 0 aqui, 0 ao quadrado é 0, menos. Quando você faz 4 vezes 1,
Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4 vezes 0, 0. Então, o meu delta é igual a 0. Luiz, quando o delta é igual a 0, o que significa? Significa que nós vamos ter duas raízes iguais, tudo bem? Quando nós chegarmos em funções, nós vamos falar disso mais. O pessoal, perdão, deixa eu arrumar a folha aqui que eu empolguei um pouco. Isso. Quando nós chegarmos em equação de segundo grau, nós vamos estar falando disso, mas como eu posso estar falando? Com mais detalhes, perfeito? Feito isso, nós vamos calcular quem são os x, os nossos x, né? As nossas raízes. Eu sei que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tudo bem? Mas olha, quem é o b? O b é o zero. Então, no lugar do b, a gente coloca o zero. Mais ou menos a raiz, quem é o delta? O delta é zero. Sobre 2 vezes o a, quem é o a? O 1, né? Então, o que você tira daqui? Que o x é a mesma coisa que você fazer, ó, menos 0, mais 0, tal. Enfim, 0 sobre 2. O que você vai ter? Que x1 é igual a 0 e x2 é igual a 0. E agora nós vamos fazer aquele caso que é a nossa análise gráfica, tá? Observa, quando a gente fala de equação de segundo grau, nós agora temos uma concavidade e não uma reta. E aonde a nossa raiz é zero, então ela toca o ponto zero, tá? Bolinha aberta porque ele é maior. Significa que você tem uma concavidade que faz isso aqui, ó, ele toca no zero e sobe. Ou seja, nós só temos valores que são positivos para essa inequação. Perfeito. Feito isso, nós vamos fazer agora estudar a nossa g de x, que quem é a g de x? Menos x ao quadrado mais 2, isso aqui eu quero que seja maior que zero. Mesmo passo, vamos estudar quem é a, quem é b e quem é c. Deixa eu só separar isso aqui, né, para a gente não confundir. Quem é o a? O a é o número que acompanha o x. Observe que eu tenho menos aqui. Então, eu tenho menos 1, tá? Menos 1 vezes x ao quadrado vai dar menos x ao quadrado. Observa que a gente não tem o x aqui, então significa que o seu b é zero. E observa que a gente tem o número 2 aqui. Então, como nós temos o 2 aqui, o meu c é 2. Agora a gente vai jogar que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é quem? B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Esse aqui já não vai dar tão legal. Ai, dá vontade de mudar o exercício, mas deixa, vamos embora. Quem que a gente tem? Que o delta é igual a 0 menos 4 vezes menos 1 mais 4 vezes 2, 8. Então, a raiz do delta é igual à raiz de 8. Tudo bem? Agora, vamos encontrar o x do vértice, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Tá? Eu tenho, então, que o x é igual a menos b. Quem é o menos b? O b é 0, vai ser menos 0, mais ou menos a raiz de 8 sobre 2 vezes menos 1. Olha que bacana que a gente vai ter aqui agora. Eu vou ter que o meu x1 é o quê? É mais raiz de 8 sobre menos 2. E o meu x2, ele vai ser o quê? Menos raiz de 8 sobre menos 2. Observa que eu tenho menos aqui. E menos com mais dá menos. Observa que eu tenho menos com menos aqui. E menos com menos dá mais. Então, graficamente, o que a gente tem nessa aqui? Olhando isso aqui graficamente, nós temos, então, duas raízes, né? Menos raiz de 8 sobre 2, e a outra é raiz de 8 sobre 2. Observa que o x é negativo aqui, então significa que a sua concavidade é voltada para baixo. Então, a gente tem algo assim, ó, passando por esses pontos. Então, o que você tem que observar? Que antes ele é negativo, dentro é positivo e aqui é negativo. E agora, para finalizar esse exercício, a gente vai juntar as informações que nós temos. Vou deixar vocês tirarem um print rapidamente disso aqui, tudo bem?
Perfeito, acho que já deu tempo de vocês tirarem o print. E agora nós vamos para a parte final do nosso exercício, que é fazer o estudo dos sinais, tá? O estudo dos sinais, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai olhar, né, no nosso exercício anterior e nós temos que a f, a raiz dela, o sinal dela vai ser o seguinte, a f de x, eu tenho uma raiz intervalo aberto, tá, pessoal? Porque é maior e não maior igual. Eu tenho a minha g de x, o que rola na minha g de x? Na g de x, nós temos duas raízes, ó. É menos raiz de 8 sobre 2 e raiz de 8 sobre 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Menos raiz de 8 sobre 2 e aqui raiz de 8 sobre 2. Intervalo novamente aberto. E, finalmente, a gente vai ter uma S de x. Eu gosto de chamar de S, que dá a ideia de solução de x, tá? O nosso próximo passo é a gente pontilhar isso aqui, ó, tá? Vocês vão entender. Na verdade, vocês já entenderam, né, pessoal? Essa altura do campeonato, eu espero que todos já tenham entendido. E aqui a gente coloca menos raiz de 8 sobre 2, tá? Aqui a gente coloca 0 e aqui a gente coloca raiz de 8 sobre 2. Lembrando, todos os intervalos são abertos, tá? Porque esses valores não entram no meu conjunto de solução. É x maior que 0 e não maior ou igual. Observando graficamente, olha, todos os valores da f aqui, eles são positivos. E dá para a gente ver isso, porque qualquer número que você colocar aqui vai dar positivo. Uma vez que você tiver menos 2 ao quadrado, isso vai ficar 4, porque menos com menos é mais. Então, aqui a gente tem só valores positivos, tá? Na nossa g de x, observa, o valor é positivo só quando está dentro das duas raízes. Então, o que significa? Aqui dentro e aqui dentro são positivos, fora e fora é negativo. E agora, o que a gente vai fazer? O estudo de sinais. Mais com menos, sinais diferentes, a gente sabe que dá menos. Mais com mais dá mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos. Então, o que me interessa é esse intervalo aqui, ó, tá? E como é que você escreve, então, o seu resultado final? Você vai escrever da seguinte forma, solução, x pertence aos reais. Por que x pertence aos reais? Significa que a gente pode ter qualquer valor para x que esteja dentro dos conjuntos dos números reais. Tal que x esteja entre menos raiz de 8 sobre 2, esteja entre o zero, pessoal, porque o zero não entra, entendeu? A pegadinha está aqui. Ou o x ele está entre o zero, então aqui, e menor que o raiz de 8 sobre 2. Muito cuidado que a pegadinha desse exercício está no final. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o exercício. Eu não vou pausar esse vídeo, nós vamos direto então para um resumo. A gente vai relembrar aqui as ideias das inequações, para que assim a gente possa estar fazendo alguns exercícios. E após esses exercícios, que vai ficar para a próxima semana, claro, nós vamos entrar então nas nossas equações. Rapaz, nós vamos gastar um tempo em equação. Eu espero, pessoal, que nós tenhamos tempo para dar todo o conteúdo. Caso não tenha, infelizmente. Mas, né, a nossa ideia aqui é ajudar vocês. Tudo bem? Pessoal, eu espero muito que vocês estejam curtindo, vocês estejam, como é que eu posso falar? Ai, gente, vocês possam estar ganhando, assim, com as nossas aulas, sabe? Possa estar adquirindo mais conhecimento, porque é muito chato esse negócio da gente gravar a aula e não saber como o aluno tá, porque parece que é um tiro no escuro. Assim, olha o tanto de conteúdo que tem aqui. E aí, às vezes, para alguns, isso aqui é claro, mas para outros não são. E aí que entra o problema. E eu gosto de usar muito a linguagem de Paulo Freire, onde Paulo Freire fala, não existe saber mais nem saberes menos, existe saberes diferentes. Então, ninguém sabe mais que ninguém, eu não sei mais que vocês. A única coisa que acontece é que nossos saberes são diferentes. Por exemplo, alguém aí pode ter um domínio maior do que eu em informática, por exemplo. Eu entendo bastante, mas não muito. Então, assim, são saberes diferentes. Ninguém aqui
é mais que ninguém. Eu espero que o pessoal do Nobu, eles topem aí a gente fazer esse bate-papo, porque eu quero muito ter esse contato, que seja à distância, mas esse contato com vocês, perfeito? Vamos então dar continuidade aos nossos ensinos, às nossas aulas, tá? Então agora nós vamos fazer um famoso resumão, né? Vamos lá? O que significa? Agora eu quero que você decore todos os passos, tudo que eu vou escrever aqui, porque são as coisas mais importantes para a gente em inequação. Quando a gente fala de inequação, a gente fala sobre os intervalos, tá? Intervalos. Quando eu falo de intervalo, por exemplo, eu quero que você pense numa reta. Deixa eu riscar aqui. Eu vou chamar isso aqui de reta real, tá? Significa, cara, que você pode... Os intervalos é que os seus valores, sei lá, vou colocar aqui um A e vou pôr aqui um B. E aqui são os valores de X. O que significa quando você fala de intervalo? Significa que os valores para aquela inequação são os valores que estão entre A e B. São os valores da sua inequação. Só que eles podem estar fora, eles podem estar aqui. Então, o intervalo é um pedaço. É um pedaço. É como se fosse um intervalo no jogo de futebol, ele não para um tempo. É a mesma ideia. A gente tem um pedaço que é o nosso conjunto solução. Então, o que rola aqui? Esse aqui seria um conjunto solução. O que a gente tem que ficar bem ligeiro é com a ideia de aberto e com a ideia de fechado. Quando está aberto, deixa eu escrever aqui, ó, aberto. O que significa? X, lembrando, hein, pessoal? Pertence, hein? Pertence, não seria essa aqui, perdão. Aberto significa que o ponto, vamos colocar A ou B, não pertence ao conjunto solução. Luiz, o que é isso? Por exemplo, se você tem aqui, ó, a gente coloca a bolinha aberta em A e a bolinha aberta em B. Significa, vamos supor que os meus resultados é aqui, ó, significa o quê? Que X pertence aos reais, tal que X ele está entre A e B, tá? Ou seja, ele é maior do que A e menor do que B, e não maior ou igual, perfeito? Quando a gente tem um conjunto fechado, o que significa? Que A e B, aqui não é O, tá, gente? É I. A e B pertence ao conjunto solução. O que significa? Por exemplo, se eu tenho uma reta aqui, vai ser bolinha fechada em A, bolinha fechada em B, e aqui a gente tem um conjunto solução. O que pega? Que o seu X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Ou seja, esses valores, eles pertencem ao nosso conjunto de solução. A gente tem que ficar bem ligado nessa questão de aberto, fechado, maior ou igual, porque é aqui que acontecem os erros, entendeu? Então, não vamos errar, pessoal. Não vamos errar. Vamos manter a calma no final do exercício. Imagina, você faz a parte mais difícil do exercício e chega no mais que é para ser tranquilo, né? E você, por um detalhe, você acaba errando. Eu espero que isso não aconteça, porque errar sim é muito ruim, cara. Tudo bem? Agora vamos falar. Eu espero que essa ideia de intervalos tenha ficado para vocês. Vamos falar um pouco sobre o estudo dos sinais, que é algo bem importante aqui para a gente também. Eu vou mudar um pouco a cor disso aqui, estudo dos sinais. Por quê? O que eu quero que você entenda? Quando os sinais são diferentes, tá? Quando os sinais são diferentes, isso aqui, ó, vai ser o que para você? Diferente, o seu resultado vai ser negativo. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é que quando você tiver mais com menos, isso aqui vai ser igual a menos. Se você tiver menos
com mais, isso aqui para você vai ser menos. E aí você tem que ficar ligeiro nisso aqui, porque o menos é o menor que zero. Ou seja, isso aqui significa que x é menor do que zero. Então, atento nisso aqui, pessoal. Fiquem ligeiros, hein? Quando os sinais são iguais, significa que você vai ter um mais. Ou seja, mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. E isso aqui está ligado diretamente com a questão de x ser maior do que zero. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui por enquanto? Então agora a gente já falamos sobre intervalos, falamos sobre os estudos de sinais, e agora a gente vai para a parte gráfica, tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês tirarem aquele print maroto, para não esquecerem, tá? Enquanto eu pego a outra folha. Perfeito, peguei. Ó, sumiu. Vamos então agora falar sobre os gráficos, tá? O gráfico, vamos lá. Quando é gráfico de inequação, vou poder inequações, para poupar até um pouco a escrita e o tempo que a gente gasta, aqui eu vou colocar primeiro grau e aqui eu vou colocar segundo grau, tá? Porque elas são diferentes, observa. Quando eu falo da inequação do primeiro grau, o que você tem? Você tem uma reta. E quando eu falo da inequação do segundo grau, o que você tem? Você tem uma parábola. E aí a gente tem que estudar, tomar um pouco de cuidado, tudo bem? Só que eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente fala do gráfico e você tem, por exemplo, menos x, significa que ela é decrescente, tá? Então, o que significaria uma reta ser decrescente? Ela seria, por exemplo, aqui seria o meu eixo x, meu eixo y, e seria uma reta que decresce. Observa, cada valor que vai tocando aqui, ó, ela vai diminuindo. É uma reta que decresce. Deixa eu deixar esse negócio para cá. Então, quando o seu x é positivo, ela é uma reta que é crescente. O que pega na sua reta sendo crescente? Aqui é x e aqui é y. Significa que a sua reta ela é assim. Observa, cada vez os valores eles vão crescendo, ó, vão só aumentando. Então, isso aqui é uma reta crescente. Quando nós temos menos x ao quadrado, mais, sei lá, x mais 1, é um exemplo, tá, pessoal? Quando você tem o menos aqui, significa que ela é decrescente. Quando ela é decrescente, a sua concavidade é voltada para baixo. Então, agora você tem um rostinho triste, né? Como é que seria isso, Luiz? Mais ou menos, só para a gente, bem superficial, para a gente ter uma olhada, assim, uma ideia. Seria algo do tipo, x ao quadrado assim, você teria algo desse tipo, ó, concavidade virada para baixo, tudo bem? Se a gente tem x ao quadrado mais x mais 1, observa que ela é crescente. Por quê? Porque eu não tenho negativo aqui, tudo bem? Como que isso ficaria graficamente para a gente? Agora ela é um rostinho feliz, é concavidade virada para cima. Olha o que a gente tem. Observa aqui. Agora, ó,